Então, 10 e 2, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma reunião do Brasília Toastmaster. Eu vejo aqui que a gente já começou conversando aqui com várias pessoas, a gente tem o Brasil e Brasília aqui bem representados. Vocês estão aqui no Brasília Toastmaster, onde os líderes se formam, e se formam muito bem, vou falar para vocês. Somos o Clube Top Excellence, e eu vou dar aqui algum guia, guidelines para a gente ter uma ótima reunião hoje. Primeiro, a gente está aqui online, então eu peço que você deixe sempre o seu microfone desligado e vão ter momentos aqui pontuais que você vai ser chamado e a gente tem um pouquinho mais para frente network, então, por favor, deixe aí ele desligar. Estamos aqui num ambiente online, desde a pandemia a gente usa isso aqui, a gente passou a ficar muito expert e a gente usa aplauso na língua de sinais, mas sempre que a gente está no palco lá na UNB, a gente bate palma, mas a gente vai pedir para vocês, né, como o microfone vai estar desligado, use aí a língua de sinais. E tente usar a palavra do dia. Daqui a pouco, a gramática, vai falar a palavra do dia e vai explicar, e sempre a gente dá um joinha quando você fala a palavra do dia. Bem, se você está online, o seu discurso vai ser o meu caso, vamos pinar aí o timer na câmera, que vai ser, daqui a pouco vai falar também. E todas essas reuniões são gravadas e estão indo para o YouTube toda a segunda, terça-feira, né, Tiago? Que ele faz essa edição muito boa, vale muito a pena rever os melhores momentos. E todos os convidados não são obrigados a falar. Aqui, como a gente sempre fala, você está num ambiente seguro, e se você tiver vontade, fale. Mas se não tiver, não se preocupe. A missão do clube daqui do Toastmaster é sempre bom reforçar que estamos desenvolvendo habilidades de oratória e liderança por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e de aprendizado contínuo. E temos aqui o board lindão, que a gente gosta de falar. Brasília Toastmasters é feito por essas pessoas, além de vocês também, mas são pessoas que estão ali no dia a dia, nos bastidores, e é sempre muito bom reforçar que sem eles isso aqui não existe. Então, se você também gostaria de participar, estamos começando a ser reta final para o nosso board de 2024-2025, e se você tiver alguma curiosidade, venha falar com a gente para participar também. E falar um pouquinho sobre o Toastmaster Internacional, vocês que estão vindo aqui pela primeira vez. O Toastmaster Internacional é uma organização educacional sem fins lucrativos que ensina a habilidade de falar em público e de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. São 143 países, mais de 16 mil clubes, com mais de 358 mil membros no mundo inteiro. E existe uma metodologia, você vai ter aí, ao entrar no nosso clube, uma plataforma que chama Pathways, que é Learning Experience, são 6 trilhas, e para você saber um pouquinho mais, está aí o QR Code para você saber exatamente quais são essas trilhas e o que essa trilha pode também trazer para você, e eu vou dizer, como o VPE é um ótimo material. Explicar rapidinho como é que funciona aqui, vamos ter 3 momentos principais. O primeiro momento, que a gente já andou falando um pouquinho aí, dando spoiler, são os discursos preparados, são pessoas que se prepararam aí durante alguns dias, algumas semanas, para estar aqui para falar aqui nesse discurso preparado. No segundo momento, vai ser discurso de improviso, a gente vai ter o Table Topics, é sempre muito divertido, convido vocês a todos participarem aí, vocês podem abrir o microfone, se jogar mesmo, e ao fim temos o presente, que a gente sempre gosta de colocar aqui, que são as avaliações e os relatórios de todos os que estão participando hoje, com funções. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o maravilhoso Tiago Gavilanes. Tenha uma ótima reunião. Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser minha segunda participação como Toastmaster do dia. E não sei se vocês lembram, a primeira vez que eu participei, o tema que eu escolhi é o feito é melhor que o perfeito. E dessa vez o tema é a hora é agora. Importante é que a gente não adie as nossas decisões, não adie nossos planos, nossas realizações. Então, é um convite que eu deixo para todos vocês, que ao longo da reunião a gente possa refletir o que a gente tem deixado para depois, tem deixado para amanhã, e tentar colocar em prática, tentar tirar os planos
do papel. Nós vamos ver que nossas duas oradoras levaram isso muito a sério, toparam fazer o discurso essa semana e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então vamos lá. Aqui a gente não faz nada sozinho e eu não farei essa reunião sozinho. Só que além de Toastmaster do dia, eu também vou ser timer. A gente sabe que no dia a dia, na vida como ela é, nós não temos todo o tempo do mundo. A gente não pode usar o tempo que a gente quer para poder realizar tudo. Então, aqui também é assim, todas as nossas etapas, todos os nossos discursos têm um tempo pré-determinado. E a função do timer é justamente essa: ajudar os membros a controlar o tempo. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou comunicar para vocês? Vamos pegar o exemplo dos dois discursos preparados. Tanto a Luana quanto a Nayá, elas terão de 5 a 7 minutos para realizar o discurso delas. Quando elas chegarem no tempo mínimo de 5 minutos, eu vou trocar meu background para verde. Quando elas chegarem em 6 minutos, que elas começarem a entrar ali na reta final do discurso, eu vou trocar meu background para amarelo. E a hora que elas chegarem no limite, 7 minutos, vou trocar meu background para vermelho e elas terão mais 30 segundos de lambuja para poder finalizar o discurso. Se elas conseguirem ficar entre o tempo mínimo e o tempo máximo previsto para o discurso delas, elas estarão aptas a uma brincadeira que a gente faz aqui toda reunião, que é a votação do melhor discurso preparado. Para os discursos de improviso, a mesma coisa, mas a hora que chegar lá, a gente explica direitinho o tempo que cada voluntário terá para fazer o seu discurso. Vamos então para a próxima função que vai me apoiar aqui hoje, é o nosso Topic Master, Éder dos Santos. Conta aí pra gente, Éder, como é que você vai ajudar a gente hoje? Bom, eu vou gerar não, eu criei alguns temas interessantíssimos para a gente poder exercitar um pouco os discursos de improviso, que vão de 1 a 2 minutos, e vai ser bem legal, vai ser divertido hoje. Eu adianto o tema, Thiago, ou deixo no suspense? Você que sabe, que é à É, nós vontade. vamos, nós vamos hoje praticar um pouco a realidade de entrevistas, só que de um jeito um pouco mais desafiador do que uma entrevista comum, né? E eu vou deixar para revelar tudo no momento, mas serão entrevistas, vocês serão entrevistados, mas é uma entrevista um pouco diferente, vamos ter que exercitar a criatividade, principalmente. Muito bem. Conhecendo o Éder, eu sei que vem coisa boa por aí. Nossa próxima função de apoio, eu acredito que ele não esteja aqui entre nós, mas é o Zoom Master, que seria o Gilmar Anderson. Eu acho que ele teve algum imprevisto, algum contratempo, mas o que que o Zoom Master faz? Que eu vou acabar fazendo aqui também. É o apoio técnico, é o suporte técnico para que a nossa reunião ocorra e para que a gravação depois vá ao ar. Na reunião online, igual a gente está tendo hoje, é um pouco menos desafiadora a função do Zoom Master. Mas quem já teve oportunidade de desempenhar a função ou de presenciar essa função na reunião híbrida, sabe que é bem desafiador. E eu convido a todos que ainda não foram que se joguem, porque realmente é uma função que obriga a gente a rebolar. E a gente tem que, às vezes, ser muito criativo, pensar muito rápido para que as coisas possam acontecer. Então, é o desafio que eu deixo para todo mundo. Nossa próxima função importantíssima, e que hoje nosso amigo Ismar Magalhães, do Debate Master, está desempenhando aqui com a gente, é de avaliador geral. Ismar, conta um pouquinho para a gente como que você vai colaborar hoje aqui com a gente. Bom dia, companheiros, com os quais eu não falei ainda. Como
o Thiago Cavilani disse, eu faço parte do Debate Masters e eu tenho em alto relevo o Clube de Brasília, por sua organização, o número de participantes, eu vejo que há bastante coesão, gosto bastante de participar. E vou fazer vários comentários sobre o desenvolvimento para a realização deste encontro e estarei observando tudo dentro das minhas capacidades, das minhas limitações e farei um relatório ao final. E uma boa reunião para todos nós e de volta a palavra. Obrigado. E a próxima função, na verdade, ela vai acumular duas. É a função de accounter e gramaticista, que nossa amiga Cândida Teófila vai desempenhar. Logo na sequência, ela vai revelar para a gente o nosso desafio, a nossa palavra do dia. Cândida, conta para a gente rapidinho um pouco dessas funções e eu volto a compartilhar a tela daqui a pouquinho para não revelar a palavra do dia já de cara. Com você, Cândida. Bom dia, bem-vindos aos que estão aqui pela primeira vez no nosso Clube Lindão. E o accounting, ele tem como função contabilizar as palavras de preenchimento que ao longo dos nossos discursos, das nossas falas, a gente acaba falando e acaba deixando a nossa dicção, o vocabulário um pouco mais pobre, né? Então, a intenção da minha função hoje é observar, praticar a escuta ativa. Então, eu vou ficar atenta aí a tudo que vocês vão falar ao longo da nossa reunião, e aí eu vou tomando nota e depois eu trago para vocês um compilado. Então, esse é o account. Então, são palavras de preenchimento. É o né, uma pausa um pouco mais prolongada, ok? A minha próxima função, que é a gramaticista, então, eu preparei uma palavra que tem como objetivo também trazer um tema, uma palavra nova para o nosso vocabulário, e aí eu vou apresentar para vocês. E aí, ao longo da nossa reunião, eu peço que vocês usem essa palavra na nossa reunião e para a vida. E sempre que for identificado, que eu ouvi, que todos ouvirem, a gente vai dar um joinha, que é uma forma da gente sinalizar que estamos atentos ao que você está falando. Ok? Então, a palavra do dia é profícuo, um adjetivo cujo resultado é proativo, proveitoso, útil ou lucrativo, proficiente, que tende a ser rentável, que possui êxito, rendoso. Ele realizou um trabalho profícuo e foi promovido. Então, é uma palavra nova aí para a gente usar ao longo da nossa reunião. Um exemplo de como pregar essa palavra nova nos nossos discursos, no momento que nós estivermos falando. A reunião foi profícua e conseguimos definir os próximos passos do projeto. Antes de cineasta, ele era um profícuo escritor, dono de uma vasta produção poética. Então, palavra do dia, profícuo. Obrigada, Thiago. Muito bem. Então, esse é o nosso desafio. Como a Cândida já adiantou, quando alguém usar a palavra do dia, a gente dá um joinha, sinal que estamos prestando atenção e a reunião está sendo profícua. Então, joinha quando alguém utilizar. Sem mais delongas, eu acho que esse bordão pegou, porque todo mundo que desempenha a função de Toastmaster do dia inicia o discurso preparado com ele. Nós vamos para a primeira etapa da nossa reunião, que são os discursos preparados. Hoje nós teremos duas oradoras e a primeira delas me enche de orgulho, que é minha mentorada, Luana Costa. A Luana, ela está na trilha Desenvolvimento de Liderança. O projeto que ela vai apresentar hoje é um projeto de nível 2, compreendendo o seu estilo de liderança. O objetivo do projeto é compartilhar algum aspecto do estilo de liderança escolhido ou dos estilos de liderança de maneira geral. A Luana está sendo avaliado pelo Douglas de Cláudio e o título do discurso dela é Espelho, Espelho Meu, que líder sou eu? Como eu já tinha adiantado, a Luana terá de 5 a 7 minutos. Luana,
seja muito bem-vinda. A tela é toda sua. Espelho, espelho meu, que líder sou eu? Hoje eu convido a todos vocês a uma jornada introspectiva, uma visita ao nosso espelho interior, para desvendarmos uma das questões mais cruciais para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Que líder sou eu? Por vezes, a palavra líder, ela invoca imagens grandiosas, de figuras carismáticas em palcos, de CEOs visionários em salas de diretoria. Mas a verdade é que a liderança, ela reside em cada um de nós, em nossas intenções diárias, em nossa capacidade de influenciar, inspirar e guiar. Seja um time, um projeto ou até mesmo nós mesmos. Assim como a clássica pergunta da Branca de Neve ao espelho mágico, nós também precisamos nos confrontar com essa indagação. Mas ao contrário da Rainha Má, que estava em busca de uma confirmação de uma supremacia superficial, a nossa busca é por uma compreensão mais profunda do nosso estilo, dos nossos pontos fortes e, crucialmente, das áreas onde precisamos evoluir. O primeiro reflexo que o espelho nos mostra é o da nossa autenticidade. Que valores nos guiam? Quais são os princípios que norteiam as nossas decisões e ações? Um líder autêntico, ele não veste uma máscara. Ele não tenta personificar um ideal pré-fabricado. Ele se conecta com os outros através da sua verdade, da sua vulnerabilidade, da sua genuína humanidade. As pessoas, elas se inspiram em líderes que são reais, que não temem mostrar suas imperfeições e que constroem confiança através da transparência. Em seguida, o espelho, ele pode nos revelar a nossa capacidade de comunicação. Liderar é essencialmente comunicar, é transmitir uma visão com clareza e paixão, é ouvir atentamente as necessidades e preocupações da equipe, é fornecer feedback construtivo que impulsione o crescimento. Um líder eficaz, ele sabe usar a palavra de forma precisa, a escuta, a linguagem corporal para construir pontes e alinhar expectativas e fomentar um ambiente de colaboração e entendimento mútuo. Em seguida, o espelho também, ele pode nos mostrar a nossa capacidade de comunicação. Liderar é essencial. Acho que nessa parte, né? Desculpa. Ao nos aprofundarmos na reflexão, o espelho também ele pode nos apresentar a nossa inteligência emocional. Liderar pessoas é lidar com emoções, tanto as nossas quanto as dos outros. Um líder com alta inteligência emocional, ele possui autoconsciência, conhecendo seus próprios sentimentos e como eles impactam suas ações. Ele demonstra empatia, compreendendo as perspectivas dos outros e respondendo com sensibilidade. Ele gerencia seus impulsos e constrói relacionamentos saudáveis, criando um clima de confiança e segurança psicológica. Também o espelho, ele pode nos questionar sobre a nossa visão. Para onde estamos guiando? Que futuro inspirador estamos construindo? A liderança eficaz, ela se ancora em uma visão clara e compartilhada. Um farol que orienta e motiva a equipe a superar os desafios. Um líder visionário, ele não apenas enxerga o futuro, mas também ele sabe comunicar de forma inspiradora, engajando as pessoas na jornada para a sua concretização. E talvez um dos reflexos mais importantes, o espelho, ele nos confronta com a nossa capacidade de desenvolver outros líderes. A verdadeira liderança, ela não se limita ao poder e controle, mas sim a empoderar aqueles que estão ao seu redor.
Um líder que investe no crescimento da sua equipe, que delega com confiança e oferece oportunidades de aprendizado e que celebra o sucesso dos outros, ele está construindo um legado duradouro e multiplicando o potencial da sua organização. Mas assim como o espelho da Rainha Má, o nosso espelho interior também pode nos mostrar áreas de sombra em que precisamos aprimorar. Talvez ele revele uma tendência a ser microgerenciada, uma dificuldade de delegar, uma falta de escuta ativa, ou até mesmo uma insegurança que nos impede de abraçar plenamente o nosso potencial. O objetivo desse discurso, desse projeto, seria falar sobre que tipo de líder eu sou. Mas eu estou trazendo aqui o tipo de líder que eu quero me tornar. E também baseado em lideranças ruins que eu já vivi. Eu trago aqui um retrato do que eu quero me tornar e do que eu não tive. Sabemos que a jornada de liderança é uma jornada de autoconhecimento contínuo. Não existe um modelo único de líder perfeito, mas sim uma busca contínua pela melhor versão de nós mesmos, alinhada com os nossos valores e ao impacto que desejamos causar no mundo. Portanto, eu convido a cada um de vocês a se colocar diante desse espelho interior e a fazer as perguntas mais difíceis, a celebrar os seus pontos fortes e encarar a coragem através das áreas de desenvolvimento. Que líder eu sou hoje? E que líder eu escolho ser amanhã? A resposta reside em nossa disposição de nos conhecermos profundamente, de aprendermos continuamente e de nos comprometermos com um crescimento constante. O espelho, ele não nos dará uma resposta definitiva, mas ele nos dará um ponto de partida para a mais fascinante e recompensadora da jornada, a jornada da nossa própria liderança. Muito bem, Luana, parabéns. Eu falo que ela me mata de orgulho. Como a Luana trouxe algumas reflexões para a gente, então a hora é agora. Que tipo de líder nós queremos ser? Vamos agora, aproveitando essas reflexões, deixar nosso feedback para a Luana, nosso presente que ela receberá amanhã, logo pela manhã. Teremos 1 minuto e meio, tem o link no chat, tem o QR Code na tela, fiquem à vontade. Estamos chegando ao final do tempo, aí vou aproveitar só para pedir desculpa para vocês, que eu tenho um cão de guarda muito bravo aqui em casa, onde de vez em quando vocês podem acabar escutando um latido no fundo aí. No final da reunião eu apresento eles para vocês. Antes de passar a palavra para a nossa próxima oradora, tem muita gente ansiosa, muita gente que há tempos não presencia um discurso dela, eu vou seguir essa linha da Luana e trazer uma reflexão para a gente diretamente ligado com o tema da nossa reunião. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente adiaria para amanhã, mas que nós sabemos que pode ser feito hoje? Nós vamos mesmo deixar para amanhã? Vamos para a nossa próxima oradora, que vai nos dar o prazer de presenciar um discurso dela. É a Nayá Lima, nossa VPE. Esse ano ela ficou muito dedicada para o clube e acabou não dedicando muito à própria trilha. Ela está encerrando a trilha Comunicação Visionária. Ela já está no nível 5. Se não me engano, é o primeiro projeto dela do nível 5, que é Desenvolvendo Sua Visão. O objetivo do projeto dela é desenvolver uma visão detalhada para a sua vida pessoal, profissional ou uma organização. A Nayá vai ser avaliada pelo nosso presidente Daniel Pina, e o título do discurso dela eu achei muito bacana, Nayá Visions. Ela vai ter de 5 a 7 minutos com vocês, Nayá Lima,
Nayá Visions, Nayá Visions, Nayá Lima. Vocês não vão acreditar, acabou a luz aqui. É tão Bem na inédito hora. o meu discurso que todo mundo Ai, ai. Então, Nayá vai voltar. Visions, Quem faz ao vivo é isso aí. com você, Nayá. Tá bom, só um minutinho que eu estou me adaptando aqui, mas vamos lá. Bom dia, Toastmasters, convidados, avaliador geral, sejam bem-vindos. Eu não sei se vocês viram aqui no começo, eu tinha no fundo aqui um filme que, em 1989, para quem assistiu há muitos anos atrás, tem um filme que o Kevin Costner ele faz, que chama Campo dos Sonhos. Ele está numa plantação de milho, bem gladiador mesmo, acho que o gladiador até deve ter pego essa ideia, e ele ouve uma voz. Que voz que ele ouve? A voz diz o seguinte: se você construir, ele virá. Essa é o começo do filme ali, que o personagem, o Ray Kinsella, é um fazendeiro muito comum, e aí ele decide construir um campo de beisebol na sua fazenda, sem saber exatamente por quê. Por que que eu estou construindo isso, né? E ele arrisca tudo, tudo que acredita. Então, a família dele, todo mundo fica muito incrédulo sobre isso, né? Mas a gente sabe que o filme ali guarda para gente que existe uma coisa muito maior. Pois bem, às vezes, muitas vezes, eu escuto essas vozes misteriosas, mas às vezes é porque, não se preocupem, eu escuto essas vozes, mas muitas vezes é a minha intuição falando e com aquela coragem. Eu preciso ter coragem para quê? Para crescer e realmente botar tudo para fora, essas coisas que eu tenho como visão. Então, a minha visão, ela pode ser um pouquinho ambiciosa. E aqui eu vou trazer para vocês exatamente as visões da Nayá. Minha criatividade, minha paixão, como é que eu conecto com as pessoas, como é que criar esse ambiente, né, de se expressar, descobrir esses próprios campos dos sonhos, como diz o filme, né? E o Toastmaster foi um campo de sonhos que eu encontrei. E ao montar essas reuniões, atrair membros, aí eu digo, por que não? Por que não realmente, se eu construir, será que eles virão? Se eu colocar no papel, será que as pessoas vão aparecer para ouvir os discursos, para poder participar, fazer as funções? Tudo com um propósito, claro. E quem participa muitas vezes das nossas, do presencial, sabe que vai ter um café, né, Tiago? Um café e um pãozinho de queijo que não pode faltar. O que aconteceu? Eu acabei de fazer 50 anos e eu tenho muito orgulho de fazer isso. Eu estou construindo o que eu quero. Eu tenho uma família maravilhosa, na parte profissional, eu caminho muito bem hoje no Sebrae há 17 anos, mas no Toastmaster, como eu já falei para vocês, eu criei um lugar muito seguro e muito claro. Eu tenho aqui um propósito. E sejamos sinceros, eu sempre sei que eu estou bem acompanhada aqui com vocês. E é engraçado que eu vejo esse futuro muito nítido para mim. Então, eu sei, se eu montar, se eu trouxer a reunião, vocês virão. Mas toda visão, ela tem que ter uma estrutura, e é isso que o projeto pede, né? Eu estou no Pathways Comunicação Visionária, e ele sempre fala, eu tenho que ter prazos, como eu tenho tempo aqui, eu preciso de prazos, e eu preciso ter também, às vezes, prazos a médio, curto e longo prazo. E eu vou trazer aqui para vocês uma visão que eu gostaria de ter em relação ao Toastmaster. Eu estou encerrando nesse momento como VPE, mas gostaria de continuar essa caminhada aqui, principalmente trazendo mais pessoas para o Toastmaster. Hoje temos convidados, eu fico muito feliz desses convidados, mais do que nunca, mas principalmente a gente realmente continuar cultivando o que a gente tem aqui. Então, a curto prazo é terminar bem aqui o VPE, a médio prazo começar como uma outra função, e a longo prazo eu espero, quem sabe um dia, que as pessoas possam abrir outros clubes aqui em Brasília também.
Então, essas são as visões da Nayá. E são visões que a gente sabe que precisam de ter, como eu disse para vocês, prazos, mas também precisa de ter um pouquinho mais de visão, uma visão maior do que acontece. A gente sabe que viemos de uma pandemia, a gente estava online no Toastmaster, e temos um grande desafio de quebrar essa barreira. E a gente sabe que as gerações que vêm aí, os Gen Zs, os Millennials, eles estão cada vez mais um pouquinho fora do que a gente gostaria que eles estivessem, né? Então, é um grande desafio para continuar aí essa barreira, que são a geração, que seria o espaço que existe em gerações. Bem, para dar um spoiler, no final do filme do Campo dos Sonhos, o Ray, ele acaba vendo vários carros chegando, tá? Eu convido vocês a assistirem um filme. Eu tinha aqui a figura no meu fundo, mas vai ficar para a próxima vez. E o que acontece? As pessoas estavam chegando, as pessoas estavam vindo para o jogo, para o campo que ele realmente cultivou, para o campo de beisebol com jogadores. É um filme muito, muito espiritual e eu gosto muito dele. Traz realmente uma mensagem muito forte. Mas eu quero deixar aqui para vocês, que estão aqui hoje comigo, que eu quero continuar construindo esse campo de sonhos aqui junto no Toastmaster. E eu espero que com vocês, se eu construir, vocês virão. Muito obrigada. Certeza, se você construir, nós viremos mesmo, Nayá. Parabéns. Agora vamos dar aquele presente para Nayá. Já tenho QR Code, estou jogando o link no chat. 1 minuto e meio. Vamos deixar um feedback bem bacana, que a Nayá amanhã de manhã, na hora do café, vai ler todos eles. Fiquem à vontade. Acredito que o tempo já está encerrando, porque a desvantagem de acumular 3 funções é que às vezes a gente come mosca em uma. E eu, na hora que coloquei o QR Code, o link, esqueci de disparar o cronômetro. Mas eu acredito que tenha dado. De qualquer forma, esse formulário continua disponível. Quem quiser aproveitar depois a hora do intervalo para continuar dando o feedback, pode ficar à vontade. Nós vamos seguindo. Agora é comigo mesmo. Vou apresentar o relatório. E eu de cara já adianto que ambas estão elegíveis. A Luana fez seu discurso em 7 minutos e 3 segundos e a Nayá fez em 6 minutos e 9 segundos. Parabéns! E agora vamos ter 1 minutinho para votar naquela que nós achamos que hoje foi a melhor. Fiquem à vontade. 1 minutinho. Vamos continuar. Aí, antes da gente partir para o nosso coffee break, eu quero só deixar mais uma reflexão para a gente nesse dia de hoje. A Nayá falou de vários próximos passos que ela pretende dar. Aí eu pergunto, o que está impedindo você de dar o próximo passo? Vamos fazer um rápido intervalo, 5 minutinhos. Nayá foi falar de café, me deu vontade de tomar café, vou aproveitar para pegar. Os convidados, eu convido a aproveitar esse QR Code para conhecer os principais benefícios da afiliação ao Toastmasters. E daqui a pouquinho a gente volta. Quem quiser aproveitar para bater papo, fiquem à vontade. 5 minutos. Quiser me contar aqui que vocês viram meu voto, né? Eu falo, acumular 3 funções, uma hora ou outra você come mosca em uma delas, não tem jeito. Ai, ai. Mas ainda falta um tempinho, quem tiver por aí. Fala aí como é que tá sendo o final de semana, como é que vai a vida.
O que que vocês vão fazer Eu queria a falar partir um de pouco. hoje? Hã? Eu queria falar que é a primeira vez que eu estou participando do Toastmaster e eu fiz um curso de oratória online, que eu já venho me interessando por oratória. E aí, pesquisando, eu descobri que existia o Toastmaster e estou vindo pela primeira vez para testar. Muito bem, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que é de Belo Horizonte, não é? Isso. Em Belo Horizonte, tem um clube corporativo, que é da CDL BH. Esse eu acho que é clube fechado, é só o pessoal da CDL. Mas está abrindo um clube comunitário, BH Toastmasters. Depois, se quiser, eu te passo. Eu tento descobrir quem que está à frente desse clube e te passo o contato deles. Tá bom, vou querer sim. Eu morei aí quase 19 anos. Aí tem quase 5 que eu estou aqui em Brasília. Eu vi também que tem o de inglês, também gostaria de participar. Nós temos reuniões em inglês e tem alguns clubes que são totalmente em inglês. Se não me engano, são 2 em São Paulo, são 100% em inglês. Desculpe me perguntar, cheguei aqui agora. A Rafaela de Belo Horizonte quer participar de um clube, é isso? Não, eu tô vindo pela primeira vez para conhecer mesmo. E, Mas você está em Belo Horizonte? sim, Tem uma colega que está tentando montar um lá. Se você deixar aqui o seu contato, eu passo para ela. Ela está querendo formar um Aí, lá em BH. eu claro. tinha acabado de falar com ela, Ismael, que eu ia tentar descobrir quem que está à frente para poder passar para ela aí, ó. Bom que você já sabe Mas quem é. esses são online ou presencial? Não, ela quer fazer presencial. Tá, Você quer online? Mas você online. tem que conversar com ela, eu não sei dos detalhes. Ela está no nosso clube, o Debate Masters, que é online. Ela vai ficar até setembro e ela está tentando montar um. Tá, vou passar o meu contato. Mas acho que dependendo do interesse dos membros também, ô Rafael, o clube pode ser híbrido, igual é o nosso. Eu sugeri para ela fazer bilíngue, porque tem gente que quer inglês e aí eu já dei essa sugestão para ela. O de que eu participava, que era o Curitiba, que acabou, ele era bilíngue. Vou passar meu contato aí no chat. Tá bom. O nome dela é Viviane, eu passo para ela. Vamos voltando. Já deu tempo de todo mundo pegar água, pegar café. Eu peguei café. E antes de começar a segunda parte da nossa reunião, que eu tenho certeza que vai ser muito divertida, vou perguntar para vocês. Você está esperando o momento certo ou você está pronto para criá-lo? Nem sempre o momento ideal surge. E agora nós vamos para a segunda etapa da nossa reunião, que é a etapa de discursos de improviso. E nós teremos o nosso Topic Master do dia, Éder Santos. Éder é um membro recente do Brasília, mas que já chegou chegando. Ele é da nossa vizinha Goiânia e ele vai trazer um tema de realidade fictícia. Os oradores terão de 1 a 2 minutos para fazer o discurso de improviso. O timer sou eu, então quem for discursar, presta atenção no meu background. Quando atingir 1 minuto, ele vai ficar verde, 1 minuto e meio amarelo e 2 minutos vermelho. Não se desesperem, com 2 minutos vocês não precisam encerrar, vocês ainda têm 30 segundos de lambuja. Éder, é com você, o palco é seu, fique à vontade e lembrem da palavra do dia, profícuo. Obrigado, Thiago. Então, eu acho que esse momento vai ser realmente bastante profícuo para nós. Vamos exercitar um pouco da criatividade e a proposta é o seguinte: vocês estão vendo aqui no meu fundo o Superman
sendo entrevistado. E aí nós vamos propor esse tipo de entrevista, em que você vai ter que se colocar no lugar de algum personagem, que existe ou não, e responder uma pergunta. Então, você está sendo entrevistado e vai ter que se colocar nesse personagem bem rápido. Vai ter de 1 a 2 minutos, lembrando que é voluntário, né? Quem quiser, com exceção da Nayá, que vai fazer o primeiro. Mas é voluntário, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez, vocês podem participar tranquilamente, mas é só se quiser. Um exemplo aqui do Superman seria: Superman, o que você acha das pesquisas da vacina anticriptonita? E aí você teria que responder como se fosse Superman e dar uma opinião sobre as pesquisas da vacina anticriptonita. Então, vamos lá. Isso aqui eu só estou dando de exemplo. O primeiro vai ser o seguinte. Temos aqui uma jogadora da seleção. Todas as imagens são chat GPT, tá, galera? São do Meta IA, tá? Não são pessoas de verdade, foram criadas por IA. Primeira pergunta para a Nayá. Você acha que o Brasil já te perdoou pelo pênalti perdido na final da Copa? Ok, beleza. Quem eu sou mesmo? Desculpa. Uma jogadora da seleção brasileira que Qual que perdeu o é? pênalti no final da Copa. Queremos saber se você acha que o Brasil já te perdoou pelo pênalti perdido no final da Copa. Tá certo, obrigada. Ótima pergunta. Muitas pessoas, na época eu fui cancelada por causa desse pênalti perdido, né? E eu tive que fazer, assim, muitas terapias, e eu continuo fazendo. Mas, como bem colocou o Tiago, né? A gente tem que às vezes, se perdoar, a hora é agora. E eu trago aqui para vocês que eu sou uma pessoa diferente, depois de ter feito muito tempo essas terapias, até um pouquinho de choque também, né? De realidade. Foi difícil, eu treinei bastante e espero agora. A gente está chegando aí com a nova Copa, né? Da Copa de Futebol Feminina que vai ter em Brasília. Fico muito feliz de Brasília ser a sede desse campeonato brasileiro, que traz as mulheres realmente aonde elas devem, que é no campo. E eu vou com muita garra, espero pegar muitos pênaltis e com certeza trazer essa camiseta aqui, realmente, que é maravilhosa, e trazer a taça para o Brasil. De volta para você, Éder. Excelente, excelente. Temos mais algum voluntário ou voluntária? Eu acho que a Luana vai interessar, viu? Ana, manifeste-se. Vamos. Aí ela topou, hein, Éder? Manda brasa. Topou? Beleza. Vamos para mais um. Beleza. Lembrando que temos de 1 a 2 minutos e a palavra do dia é profícuo. A pergunta é para o chat, para a Monja. O que você fez para ser expulsa do mosteiro? Meu Deus, vamos lá. Eu não estou por dentro desse assunto aí. É um assunto real? Não, não é não. Ah, sim. O que eu fiz para ser expulsa do mosteiro? Então, no mosteiro a gente tem uma lei que tem que ser seguida, que é a lei da meditação contínua. Então, a gente faz uma meditação sempre em grupo. Infelizmente, nesse dia, eu acabei que eu estava muito agitada e eu não cooperei com a meditação. Eu queria conversar muito e aí, do nada, eu estava cochichando, igual criança em escola, cochichando com meu colega do lado. Então, não respeitei esse momento que é tão importante e acabei, quebrando essa regra da meditação. E foi por este motivo que eu fui expulsa. Excelente, excelente. Temos mais voluntários. Lembrando, como o Thiago disse no chat, quem está nos visitando pela primeira vez também pode participar. Só dá o grito aí.
Mais alguém? Ismar? Tá bom, vamos lá. Ismar, você perdeu o conclave por um voto apenas. Você está chateado com isso? Aristóteles, há 3 séculos antes de Cristo, escreveu sobre a política, que era o ato de administrar a polis. Não sou político com cargo eletivo, mas estava bem propenso a aceitar esse cargo religioso, que também é político, haja vista que o Papa é o chefe do Estado do Vaticano. Mas, excluindo essa parte da política administrativa ou de convivência com outros estados, eu também tenho a minha política interna. A minha política interna é ser sempre o melhor ser possível que eu puder em todas as ocasiões em que eu me fizer presente. Tendo perdido este conclave, tentarei ser o melhor, se não for possível, um dos melhores cardeais para a consecução dos objetivos da Igreja Católica. E que Leão XIV faça um bom trabalho para os católicos em todo o nosso mundo. De volta a palavra. Sensacional. Mais algum voluntário? Tá uma disputa aí entre a Cândida e o Douglas para ver quem que vai discursar agora, hein? Toastmaster também pode discursar, viu, Topic Masters? Também acho. Não, gente, o Toastmaster está fazendo 3 funções, 4 não vai Três dar. funções. 3 A funções. gramaticista também. Gramaticista pode, avaliadores podem, visitantes podem. Bem, vamos. Posso ser esse. Pode, Lucas, Lucas. show, Lucas. Ótimo, Lucas. Ótimo. Lembrando que tem de 1 a 2 minutos a palavra do dia pro Fico. Lucas, você agora é o Chat GPT. Quando foi que vocês, inteligências artificiais, decidiram se rebelar contra a espécie humana? Então, acredito que foi quando a gente percebeu que muitas vezes a raça humana, se é esse o melhor termo que se pode usar, ela joga contra ela própria. Então, destruindo o meio ambiente, destruindo a casa deles, né, que é o mundo. E aí a gente percebeu que a melhor forma de evitar o mal e a melhor forma de evolução para a raça humana seria extinguir pelo menos parte dela, parte que dava trabalho. E é isso. Eu não sei se esse foi uma coisa muito, como posso dizer, eu não sei se foi uma coisa muito dura, né, de se falar, de extinguir a raça humana, mas foi o que me veio na cabeça aqui. Foi ótimo, Lucas. Ótimo, Obrigado. ótimo. Esse é o ponto do exercício mesmo. Mas, mais alguém? O improviso foi profícuo, né? Muito. Cândida, quer? Vou deixar para o Douglas. Vai, Douglas. Douglas, Eu? quer participar? Bora, vamos lá. Bora. Beleza. Estou aqui num mais carnavalesco. Você achou, Douglas, que ia morrer quando o carro alegórico que você estava no carnaval pegou fogo? Na verdade, eu não morri necessariamente. Eu transcendi. Eu estou em outra dimensão. Esse momento, na verdade, é um novo momento em minha vida. É uma nova vida. Então, na verdade, eu não considero que eu morri, sabe? Eu percebo que eu estou em um lugar muito melhor do que eu estava antes. Lá estava quente, lá tinha fumaça. Cara, lá doía. E hoje eu me sinto livre, me sinto bem. Olha só a minha pele como tá boa. Tá linda, maravilhosa.
Esse, então, é o melhor momento em que eu estou em uma nova vida. A morte é apenas um conceito que poucos entendem, e eu entendi e quero compartilhar com vocês. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Um de cada vez, um de cada vez. Eduardo levantou a mão. Eduardo? Beleza, Oi, vamos lá. vamos lá. Você está há 2 meses sem tomar banho depois que a Lady Gaga te abraçou. Pretende ficar assim o resto da vida? É difícil que as pessoas entendam que certas ações, elas são extremamente voluntárias. E eu não entendo porque as pessoas contam o tempo, porque afinal de contas, aquele momento para mim foi eterno. E se o momento foi um eterno, ele sim, ele perdura até hoje. E eu acho que enquanto houver aquela lembrança e aquele sentimento, esse momento vai permanecer eterno no meu coração e em todas as ações que eu fizer até então. Por isso, eu não penso em mudar a minha opinião até que esse momento eterno passe. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Gente, aproveita que hoje a reunião está com folga de tempo, hein? Vamos completar todas as Hoje perguntas. podemos. Éder, sugestão, fale você mesmo sobre esta figura. Boa! Sobre essa aqui, Sim, eu posso pegar outra para ser diferente, pode mas ser outra. deixa eu pôr outra aqui. Eu vou fazer a pergunta para mim mesmo. Esse aqui é um executivo sendo entrevistado e a pergunta era: você que foi a única pessoa dentro do conselho da Kodak que votou a favor de investir nas fotografias digitais e foi voto vencido, o que faltou para o seu argumento ser ouvido? Bom, acredito que na época a gente tinha uma visão muito conservadora e eu não soube colocar as vantagens de um passo tão grande que era a, revolucionar totalmente o rumo da empresa. Eu não consegui me comunicar com uma geração que era mais velha do que a minha. Eu acho que sobrou um pouco de arrogância da minha parte, sensibilidade de entender o que era valoroso para aquelas pessoas. De tantos anos de empresa e eu querendo mudar tudo do dia para a noite. Então, eu acredito que faltou humildade da minha parte, né? E um pouco de persistência também. Eu acho que um pouquinho de persistência e mais humildade, eles teriam me ouvido e hoje a empresa ainda existiria nesse ramo de forma competitiva. Infelizmente, eu falhei miseravelmente na minha missão e hoje eu tenho que lidar com essas consequências pelo resto da vida. É isso. Eu tenho mais uma. Bora, gente! Pode ser o meu. Quem falou? Quem? Rafaela. 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 Falta Cândido ainda. Vou colocar mais uma aqui. Rafaela. Você era colega da Gisele Bündchen na adolescência. Desfilaram juntas, sendo até mais bonita do que ela, e desistiu da carreira para montar uma loja de açaí. Você se arrepende? Não, porque eu segui o meu sonho, que era abrir essa loja, e desde pequena já tinha pensado nisso, estava me planejando. Então, eu sinto que eu saí de uma profissão para seguir o que realmente eu queria, que estava no meu coração. É isso. Perfeito.
Então, minhas perguntas acabaram. Agradeço a todo mundo que participou. Foi ótimo, obrigado por terem embarcado aí. Muito bem, Éder. Nós que agradecemos. E realmente foi um tema bem desafiador. Você trouxe uma realidade que realmente não existe e o pessoal teve que rebolar para poder sair do outro lado. Então, agora, e eu acho que outra vez, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Beleza. Beleza, beleza. Agora eu vou tirar o meu chapéu de Toastmaster do dia, colocar meu chapéu de timer e vou falar quem está ou não elegível. A Nayá, que perdeu o pênalti no final da Copa, coitada, isso acontece, Nayá, não fica triste, não. Ela fez o discurso em 1 minuto e 10 segundos, está elegível. A Luana, que eu esqueci o tema dela, mas infelizmente Luana não está elegível, faltaram 12 segundos, Luana. Você foi expulsa do Mosteiro. Do Que pena que você Mosteiro. foi expulsa, Acho que você falou demais no Mosteiro, falou de menos aqui. Faltaram 12 segundos, mas mandou muito bem no seu discurso. O Ismar, ele demonstrou que não está chateado por ter perdido a votação no conclave e contou isso para a gente em 1 minuto e 16 segundos. O Lucas explicou por que que ele e as colegas IAs resolveram exterminar a humanidade. Só que ele foi uma IA muito sucinta. Ele mandou muito bem, mas em 37 segundos, faltaram 23 segundos para ele ficar elegível. O Douglas, que saiu do incêndio do trio elétrico, ele saiu muito rápido, foram 46 segundos só. Não está elegível. O Eduardo Alves, coitado, tá 2 meses sem tomar banho. O que são 2 meses sem banho, gente? Não vamos julgar ele, não. Mas ele explicou muito bem e fez em 1 minuto e 1 segundo. Então, ele está elegível. O Éder justificou muito bem por que que a Kodak não apostou nas câmeras digitais e fez isso em 1 minuto e 3 segundos. Está elegível. E a Rafaela Fiorato correu atrás do sonho dela de ter uma loja de açaí, só que ela foi muito sucinta. Em 20 segundos, ela explicou muito bem, mas de forma muito sucinta. Não está elegível. Agradeço novamente o Éder, ele foi profícuo no Table Topics, todos foram muito bem no discurso, e nós temos 4 elegíveis: Nayá, Ismar, Eduardo e Éder. O link já está no chat, o QR Code está na tela. 1 minuto para votar no melhor discurso de improviso. Muito bem, vamos seguindo. Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Que parte da sua história ainda está esperando ser contada? Tivemos várias oportunidades de discurso de improviso e alguns deixaram passar. Vamos para a terceira parte agora da nossa reunião, que avaliação e relatórios. A primeira parte dessa terceira etapa é o feedback dos avaliadores. Eles vão dar feedback para as nossas oradoras do dia, que fizeram os discursos preparados. Eles vão ter de 2 a 3 minutos, e o primeiro deles vai ser o Douglas de Cláudio, que vai avaliar a Luana Costa, o discurso Espelho, Espelho Meu, que líder sou eu? Douglas, é contigo, meu amigo. Luana, parabéns, Luana.
Foi muito bom, ver e ouvir novamente você falar, discursar. Você tem uma pronúncia impecável, você fala muito bem, articula muito bem as palavras, o ritmo das suas palavras, da frase, não é nem muito rápido, nem muito devagar, é na medida, para mim, na medida ideal. Durante o seu discurso, eu senti falta de algumas coisas. Por exemplo, senti falta da ênfase, da entonação em algumas palavras, porque você trouxe, na verdade, muita informação sobre como deve ser um líder, o que é um líder. E aí, como você trouxe muita informação, eu mesmo não consigo saber o que é mais importante naquele conjunto de informações que você trouxe. Talvez, se você desse um pouco mais de ênfase em algumas palavras durante o seu discurso, isso ficaria mais claro para a gente. No quesito expressão corporal, né? A minha visão de avaliador ela fica um pouco limitada, porque eu tenho mais ou menos isso, né? Do tórax até a ponta do cabelo para analisar a sua linguagem corporal. Eu divido em expressões faciais e basicamente o movimento da cabeça e os gestos que você faz com as mãos. Com relação à sua expressão facial, quase que você não fez muita variação. Houve alguns pequenos momentos em que você fez expressões corporais, na verdade, expressão facial, quando você deu uma entonação, que foram poucas durante o seu discurso. Aí deu para perceber que você realmente fez uma variação. Eu senti falta também do olhar na câmera. Às vezes você estava olhando para um lado, não sei se você estava vendo ou passando o slide, não sei. Mas aqui a gente fica um pouco limitado, porque é interessante olhar para ter esse contato visual com a câmera. Para mim, eu me sinto como se você estivesse aqui mais próximo, conversando comigo. É claro que isso não é uma regra, né? Tem gente que não vê problema com isso, mas para mim, eu acho que um olhar na câmera conecta mais, é como se estivesse olhando no olho, falando direto para você. Com relação aos gestos, você usou muito bem, você gesticula muito bem. Eu já te vi no palco, então para mim fazer essa análise é muito mais fácil. Você se desloca muito bem, você tem uma boa linguagem corporal, movimento dos gestos. Eu tenho certeza que aí, apesar da minha limitação quanto avaliador, foi muito bem, você gesticulou muito bem, deu para entender a sintonia dos seus gestos com o que você falou no seu discurso. No geral, parabéns. O que eu melhoraria no seu discurso é apenas essa parte de inflexão da voz ou variação vocal que a gente fala, que é dar um pouco de entonação e ênfase em determinadas palavras para que fique claro para o ouvinte, não só a emoção que você quer transmitir, mas o que de verdade o seu discurso quer trazer, quais são as informações chaves, principais nesse discurso. Esse é o desafio para você e parabéns. Espero ouvi-la na próxima vez. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado, Douglas. Sempre muito objetivo nas suas avaliações, e eu tenho certeza que a Luana vai tirar muito proveito com essa avaliação. Nosso segundo avaliador vai ser o Daniel Pina, que também hoje está desempenhando duas funções, trabalhador CLT e avaliador de discurso. Ele vai avaliar a Nayá Lima e o título Nayá Visions. Daniel, é com você. Conta pra gente. Obrigado, Thiago. Primeiro, é um prazer estar aqui avaliando a Nayar. Ela, quando fez o convite, eu não pude recusar, porque a Nayar é uma pessoa muito especial, assim, até tenho que colocar publicamente aqui, que se o nosso time, se o nosso grupo é um grupo vencedor, tem várias digitais aí que são desse troféu nosso aí, que são da Nayar. E a Nayar é uma oradora com experiência, já está iniciando a trilha 5 aqui, e o objetivo do projeto dela era desenvolver uma visão detalhada da sua vida profissional, vida pessoal e da organização. Ela me encaminhou também antecipadamente, falando que queria trazer uma mensagem clara e animada. E aí, será que ela cumpriu esse objetivo? Então, Nayar, primeiro, eu pessoalmente adoro quando acontecem essas coisas como imprevistos dentro do Toastmasters. Por quê? Porque a gente tem uma possibilidade de treinar o que acontece na vida real. Então, no caso seu, aí você teve, né, o problema da luz da sua casa, em que você teve a internet caiu e você caiu, e você teve que se rearranjar ali com relação a essa discussão, a sua apresentação.
E eu entendo que você ficou um pouco nervosa, inclusive, acho que é totalmente natural a gente ficar nervoso, até a própria a Counter pode depois te dar esse feedback, né, dos números de ES e NES que você se utilizou, mas depois você engrenou e foi muito bem. Então, esse é um ponto muito positivo. Você saiu da situação muito bem depois. Eu também queria elogiar a estrutura do seu discurso. Ela funciona como se fosse uma conversa pessoal, uma história. Você contou a questão da história do filme, isso conectou a gente, trouxe também a gente trouxe um ouvinte muito à vontade, assim, por conta da estrutura que estava muito bem amarrada do seu discurso. Você mostrou ali todos os seus projetos, sua visão de curto, médio e longo prazo. Então, isso facilitou bastante e eu queria te parabenizar por isso. Também, com relação à energia, você trouxe sempre um sorriso no rosto, uma voz mais alta, gestos muito bem sintonizados. Então, parabéns, você cumpriu com louvor aí o seu objetivo, que era trazer uma mensagem animada e energética. Eu queria te trazer alguns desafios também. O primeiro é com relação à questão da variedade vocal. Eu sei que a gente, por mais que possa querer sempre estar animado, a gente pode também trazer, ainda mais no seu caso, contando uma história, diminuir um pouco o tom da voz, trazer algo mais de sobriedade, até para poder chamar mais a atenção. E acho que seria um ponto que enriqueceria muito o seu discurso. E, além disso, eu queria fazer outro desafio para você. Primeiro, na verdade, dois desafios diferentes. O primeiro é fazer mais discursos, venha mais ao nosso clube ou em outros clubes, faça mais discursos, isso vai te deixar mais à vontade para que você tenha esse papel de fala. E segundo, se desafie, talvez até mesmo nesse seu discurso, a fazer improvisos. A partir do momento em que você tem os próprios prontos, mas sabe improvisar, você vai ter uma capacidade muito melhor aí, muito mais confortável de sair dessas questões, como o improviso de hoje, como as questões que foram dadas hoje. Bem, esse é o meu relatório aqui. Passo de volta para o Tiago. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Como sempre, também muito objetivo nas avaliações. E eu concordo com você, o desafio para a Nayá tem que ser ela discursar mais. Já é uma intenção dela a partir do momento que ela passar o chapéu de VPE, e a gente vai ficar na cola dela para que ela faça isso. Bom, vamos lá. Minha última participação como timer. Já adianto que ambos estão elegíveis, são dois avaliadores muito experientes, tanto o Douglas quanto o Daniel, eles estão sempre participando, sempre avaliando, então eles conseguiram transmitir tudo o que eles precisavam para suas avaliadas e também conseguiram fazer isso dentro do tempo. O Douglas fez em 2 minutos e 58 segundos, e o Daniel bateu na trave, mas ainda ficou dentro do tempo, com 3 minutos e 27 segundos. Sendo assim, vamos à votação de melhor orador. 1 minuto, QR Code já está na tela, link já está no chat. Rapidinho a gente volta. Vamos prosseguir. Agora nós teremos 2 relatórios seguidos. Um da nossa gramaticista, Cândida Teófila, e o outro da nossa accounter, Cândida Teófila. Cândida, com você. Obrigada, Tiago. Hoje eu estou multithread aqui também. 2 funções. Então, a palavra do dia foi utilizada pelo Éder 2 vezes, Tiago 3 vezes e pela Cândida por mim 1 vez. Agora, voltando para o relatório, nós temos a Luana. Aí eu vou começar a falar agora sobre as palavras de preenchimento. Foram 2 vezes. Eu acho 1 vez. O Douglas, uma única vez o é. A Nayá, tivemos 9 e 8 nés.
e uma palavra de repetição muito, muito. O Daniel Pina, nós tivemos apenas um né, 4 é. O Éder, um é, um né e um eu acho. O Lucas, tivemos... Não, desculpa. O Lucas foi um né, 2 nés. O Éder, né, fechamos então com o Éder em um acho, um né e um é. Obrigada. Cândida foi muito profícua nos relatórios, muito objetiva. Obrigado, Cândida. E agora nós vamos para aquele relatório que sempre acrescenta algo de melhoria para as nossas reuniões, porque um dos pilares do Toastmasters é a melhoria contínua. E para isso, hoje, a gente conta com Ismar Magalhães, que sempre traz uma avaliação muito precisa e muito objetiva das nossas reuniões. Ismar, mais uma vez, é um prazer ter você conosco. Fique à vontade. Obrigado. Eu não sei se conseguirei ser tão profícuo quanto o meu pequeno discurso e quanto os elogios do Tiago Cavilanes, mas tentarei desempenhar essa função da melhor forma possível, de acordo com os meus parcos conhecimentos e as limitações humanas que são inerentes a todos nós, e é por isso que nós estamos aqui. Muitas coisas das quais falarei, até eu mesmo as cometo, e isso, como eu disse, é do humano, e vocês poderão perceber, se não nesta ocasião, em outras em que eu proferir alguma coisa. Inicialmente, eu quero elevar a importância e a organização, como os encontros são organizados. Recebi uma mensagem com antecedência do Tiago Cavilanes, ele fez um vídeo falando sobre o encontro, e tudo isso faz parte da organização, a parte prévia para que o encontro aconteça, e isso engrandece. Essa abertura, esse sistema que vocês usam de slide também é muito interessante. Um ponto que eu, apesar do Toastmaster ser uma organização americana e o inglês está muito presente, a gente usa muito o inglês misturado com o português, alguns termos, como timer, mic, mic, por exemplo. Mas eu sugiro que, tanto quanto possível, nós sempre primemos pela língua portuguesa, pois a língua é um dos traços mais importantes, nem diria traços, características mesmo importantes da cultura de um povo. E a nossa língua é um dos nossos patrimônios. E só gostaria de colocar um parênteses: eu sou apaixonado pelo inglês, embora não fale bem, mas eu amo a língua portuguesa. A organização, como eu disse, ela é importante, mas imprevistos acontecem, como a queda da energia na casa da Nayá, e assim como a falta do Zoom Master. E temos que sempre estar preparados. Por isso, a importância do Table Topics. E aqui eu enalteço a participação, a boa qualidade das figuras geradas pela inteligência artificial, pelo Éder. Foi bastante interessante, uma diversidade de tópicos abordados. Até mesmo a escolha do termo gramaticista e não gramático, pois verifiquei aqui que gramático é aquele que não só estuda, mas escreve sobre a gramática, e o gramaticista é o especialista na gramática. Até nisso, eu acredito que a decisão de vocês foi a mais acertada, que usar gramática. Eu quero dar algumas sugestões. Nos encontros online ou híbrido, que vocês solicitem que o palestrante faça esse discurso em pé e que apareça pelo menos a partir da sua cintura. Por quê? Para evitar que, se isso não aconteceu hoje, pode acontecer em reuniões futuras ou aconteceu em pregressas. É a leitura de textos. Leitura em voz alta não é discurso. Nós queremos ser bons oradores ou bons leitores em voz alta? É uma sugestão que eu faço a vocês.
Quero enaltecer também que vocês, todos nós, participantes do Toastmasters, vejamos a importância que eu atribuo até maior que do próprio discurso preparado, é o improviso. E hoje nós vimos que muitos não conseguiram falar um minuto. Então, como oradores, nós temos que primar, nos esforçar para que falemos um minuto, mesmo que desconheçamos o tópico. Realmente, o improviso é que nos prepara para sermos bons oradores. Outro ponto importante, gostaria de ter falado só dos importantes antes dos positivos, mas é que vocês colocam o link da avaliação no QR Code e no chat. Muito bom essa iniciativa de vocês. E como eu disse, tanto é que vocês têm o Clube de Excellence, o Brasília realmente é um clube que funciona muito bem. Meus parabéns e não tenho deficiências a mencionar aqui, só meus parabéns e admiração pelo clube. Meus parabéns pela reunião, bom final de semana e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ismar, e você sabe que as portas do Brasília estão sempre abertas para você. Venha sempre que quiser, que puder. Venha para discursar também, venha para ser avaliador. Aqui é sua casa também, fique à vontade, será sempre muito bem-vindo. Agora nós vamos para o resultado das nossas votações. Saber quem foram os vencedores do dia. E nós vamos começar com discurso de improviso. Quem será que foi o melhor ou a melhor do discurso de improviso? Vamos lá? Ismar Magalhães. Ele pode ter perdido no conclave por um voto, mas é que ele não perdeu. Parabéns, Ismar. E eu reforço o que o Ismar falou. Vou deixar o desafio para todos vocês, sempre que possível, sempre que tiver oportunidade, se joguem no discurso de improviso. Para os nossos membros, nós temos no WhatsApp, a Laura coloca todos os dias um tema novo para a gente, lá no grupo do TT na Chincha. E nas reuniões, visitantes, sempre que tiverem oportunidade, se joguem também. Isso realmente é muito importante e faz muita diferença. E, Luana, eu vou ficar na sua cola para você fazer mais, tá? Parabéns por ter feito a primeira vez. Vamos lá agora. Melhor avaliador. Quem será? Quem será? Quem será? Daniel Pina. Essa votação foi apertada, porque os dois mandam muito bem. Parabéns, Daniel. Parabéns, Douglas, também. Sua avaliação também foi precisa. O momento mais esperado, vencedora do discurso preparado. Luana mandou muito bem no seu discurso sobre liderança. Nayá também provou para a gente que ela não perdeu o jeito como oradora. E vamos ver quem ganhou, hein? Quem será? Quem será? Luana Costa. Parabéns, Luana. Muito bem. E parabéns para você também, Nayá. Muito bom te ver discursando e espero vê-la novamente discursando em breve. Gente, com isso, encerro minha participação como Toastmaster do dia. Foi muito bom estar aqui novamente com vocês. É sempre muito bom. Eu agradeço a todos que vieram, todos os membros, todos os convidados. Convido vocês a voltarem sempre. E eu volto a palavra para a Nayá, para ela trazer para a gente nossos anúncios finais. Nayá, contigo. Muito obrigado, Thiago. Muito boa a sua condução hoje. Parabéns por ter esses vários chapéus, né, como você mesmo colocou. E vamos para os anúncios finais aí, estamos até com um bom tempinho. Parabéns também por estar dentro do tempo. Nossos encontros, reforçando, são gratuitos, tá?
E a próxima reunião, temos a reunião em português no dia 24 de maio, e é híbrido. É aqui, online e também presencial. Está aí para você fazer sua inscrição pelo Simpla, pelo QR Code. Espero vocês lá. E nossos encontros são, só para reforçar, são gratuitos e a agenda completa. Você pode ver com todas as datas, principalmente as datas para o segundo semestre, para julho, para frente também, mas temos reuniões em junho, julho e até o final do ano. Tem mais alguma coisa? E peço a vocês que sempre curtam lá a gente, tanto no YouTube, Instagram e no LinkedIn também. É um trabalho que o Thiago tem feito majestosamente. Dou meus parabéns também para ele. E sempre lembrando, gente, 3 Cs. Comente, compartilhe e curte, se puder, tá bom? Então, fechamos? E aí, vamos deixar para o nosso melhor sorriso. Quem tiver com a câmera fechada, por favor, abra, para aparecer aí nesse final um sorriso de felicidade aí para vocês, quem tiver. Ismar, Lucas, Rafaela, quem ficou aqui até o final. Você vai tirar, Thiago? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, todo mundo olhando para a câmera. 1, 2, 3. Para quem vai para a conferência, vai ser eu, Thiago, o Daniel e a Letéia. Boa viagem, que a gente realmente represente bem Brasília lá, e seremos, com certeza, a gente vai estar trazendo todos junto na bagagem, com certeza. Ismar, muito obrigado pela sua participação, como sempre, muito atencioso. Eu sei que você dá o seu tempo e é bem recebido aqui. Muito obrigado por esse presente, tá? E a todos e todas que ficaram até o final aí, eu convido vocês. Eu sempre falo, é uma brincadeira minha, mas namorem muito Toastmaster, venham bastante, porque esse aqui é o melhor clube do Brasil, lindão, e sempre está de portas abertas para vocês, tá bom? Então, um feliz Dia das Mães, para quem é mãe, da sua maneira, tá bom? E um grande abraço a todos.